necessário de resolver. E é isso que Paulo quis dizer. Que tem problemas que a gente precisa, sim, recorrer a esse Cristo Consolador. Foi inclusive por isso que Jesus ele veio e foi o nosso exemplo e deixou também o Evangelho para que nós assim seguíssemos e tivéssemos um direcionamento. Essa foi também a realidade desse mestre, desse amigo, esse filho tão amado que Deus nos deu e deixou aqui conosco para que eles fossem o nosso guia. Em verdade, como eu tinha dito antes, em verdade, estudamos com Cristo em ciência divina com ligação com o Pai, mas ainda achamos muito distante da genuína comunhão com os interesses divinos. Como é difícil a gente ainda, muitos de nós ainda entender, né? De achar que, pelo fato de nós estarmos aqui no processo reencarnatório, nós estamos sozinhos e abandonados. E aí eu pergunto para vocês: será que Cristo, quando Ele veio até nós, ou será que esse Pai misericordioso, sabendo das nossas pequenez, diante de todo o processo, Ele nos deixaria abandonados? Vocês acham isso? Que Ele deixaria? Nós ficássemos passando por processos muitas vezes dolorosos? Ele é um Pai misericordioso. E Ele conhece esse mesmo Pai. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe aonde, muitas vezes, que nem nós mesmos admitimos, porque ainda não temos ainda essa visão tão ampliada, no sentido de saber como pedir a esse Pai. É muitas vezes mais fácil nós irmos pedir um conselho a um amigo, que inclusive esse amigo pode dar, na maioria das vezes, opiniões até diferente daquilo que a gente espera no sentido do consolo, do que nós irmos para Deus, para Cristo. Não é verdade? É muito mais fácil a gente pedir um conselho a um familiar, que muitas vezes, inclusive, está até muito mais em desajustes, ou também estão nas suas lutas peculiares, do que nós nos dirigirmos a Deus. E Cristo, quando Ele esteve aqui conosco, Ele mesmo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vos digo que quando vier a mim, o teu jugo será leve. Por quê? Porque Cristo, Ele deu a certeza e a firmeza viva de que nós não precisamos carregar o fardo maior do que nós aguentamos. Porque Cristo, Ele já fez e faz isso por nós. Basta que a gente peça, basta que a gente apenas se permita a sentir verdadeiramente esse Cristo dentro de nós. E aí entra uma coisa muito interessante, que é a cortina do eu. Conservamos lamentável cegueira diante da vida, ou seja, encontramos pessoas com diferentes pensamentos ou princípios que esforçamos instintivamente enfraquecemos a afeição. Ou seja, isso aqui está muito relacionado, quando a gente fala na cortina do eu, fala no sentido de que das nossas dificuldades, das dificuldades da convivência, né? A nível familiar, a nível pessoal, a nível de trabalho.
sempre achamos que o que nós pensamos seja o correto, que a nossa opinião ela é muito mais válida do que do outro. E aí entra algo muito mascarado, que é essa cortina, que está envolvido com muitos outros sentimentos, que muitas vezes é o sentimento da vaidade, do orgulho, de não entender também que às vezes aquele outro possa estar te dando também um direcionamento. Mesmo eu falando há alguns minutos atrás que existe, às vezes a gente tem dificuldade de pedir essa opinião e ir até a Deus, e existem pessoas que elas falam aquilo que a gente não espera, mas também existem pessoas de coração bom e pessoas também que estão com afinidades com Cristo, que também chegam para nós e tentam assim auxiliar. Só que a gente ainda muitas vezes não aceita esse tipo de ajuda ou auxílio, que é o que também muitas vezes acontece aqui na casa espírita. A partir do momento que a gente sai da nossa casa, que a gente vem para uma casa espírita, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos propondo a mudanças. Hoje, pleno domingo, 9h35 da manhã, já é um grande passo dessa questão da mudança. Porque nós estamos nos dando uma oportunidade de crescimento. E esse crescimento ele não é só dado somente por uma palestra, por uma reflexão que está sendo dada aqui. Essa oportunidade também é um meio de nós nos conectarmos com a espiritualidade. Porque quando a gente chega aqui, automaticamente nós estamos envolvidos com uma espiritualidade maior. A espiritualidade dessa casa e tantos outros espíritos abnegados de Cristo que também se fazem presente e que acaba também nos acompanhando durante a semana. Ou seja, são várias oportunidades que a gente se permite quando a gente vem dentro de uma casa. Porque se cria uma conexão muito maior no sentido de entender que não estamos sozinhos. E aí quando a gente começa a falar no sentido desse consolo que esse Cristo ele traz para nós, desse Evangelho, hoje se a gente for perceber, quantas pessoas, aí eu coloquei aqui alguns termos, mas quantas pessoas se encontram ansiosas, cheias de sentimentos, que muitas vezes nem ela mesma entende por que eu estou assim, por que eu estou ficando tão abatida, sem ânimo. Quantas lutas internas cada um de nós se passa. Eu digo isso inclusive por mim mesmo. Quando eu cheguei a essa casa aqui, eu vim num estado onde eu me encontrava com síndrome do pânico, porque durante 3 anos ia de 2 a 5 vezes numa clínica e lá não constatava nada. Por quê? Porque eu estava em desajuste. E aquilo ali ela foi me incapacitando e foi me criando um problema de ansiedade extremamente grande, tanto para mim em particular, como para todos que me envolviam, meu esposo, meus filhos. E foi tão incapacitante que eu não conseguia ter uma vida muito saudável, vamos assim dizer. Eu não conseguia ir no shopping, no mercado, em qualquer lugar que eu fosse, eu tinha uma crise de pânico. Isso para mim era tão doloroso, eu não sei se alguém aqui já teve isso, quem teve conhece, sabe o que eu estou sentindo, que eu tive uma crise que durou 2 dias, a ponto que eu cheguei na minha cozinha, pedi a Deus, pedi ao Dr. Bezerra de Menezes e disse: Senhor,
tira isso de mim, porque eu não aguento mais. Você imagina você ter, durante 2 dias, sendo lançado sobre você uma adrenalina a tal ponto de você não conseguir comer, você não conseguir dormir, de você dizer assim: eu não aguento mais. E aquilo ali foi o meu momento, vamos assim dizer, de dizer: não aguento, e sozinha eu não dou conta. Isso não quer dizer que eu me senti fraca naquele momento, pelo contrário, eu me senti forte. Hoje eu entendo que eu me senti forte, porque eu entendi que naquele momento somente o eu não bastava. Eu não dava conta. E aí foi quando eu decidi procurar ajuda. E eu cheguei a essa casa e tive todo o acolhimento necessário da espiritualidade como eu tenho hoje. E eu entendi o que me faltava de verdade era o Cristo. Era internalizar esse Cristo. Porque muitas vezes a gente tem muita coisa. A gente vê até agora esse cantor sertanejo, eu acho que é o Zé Neto. Ele estava numa live e ele disse que ele tem tudo. Desde sucesso, tudo, mas ele também sofre desse mesmo problema. Então, o material muitas vezes não nos basta, às vezes não é o suficiente. A gente precisa de quê? De um preenchimento maior, que é Cristo em nossas vidas. Não é fácil. Se eu disser para vocês que não é fácil, ainda às vezes eu tenho um pouco de ansiedade, mas eu compreendo agora, da Andréia de 3 anos atrás, que eu tenho quem a recorrer. E no momento que me vem o desespero, que me vem a agonia, eu falo: Cristo, estenda a mão para mim, me acolha. Espiritualidade ainda me apoia. E acredito, ajuda dela. Isso não serve só para a questão da ansiedade, serve para tantas outras coisas, por tantos problemas que às vezes a gente está passando. Muitas vezes não quer dizer que o problema ela vá se resolver no exato momento, mas Cristo ele nos dá essa certeza plena que não estamos só, nós estamos em amparo. E eu me enquadro ali, em desajustes. Então, assim, e muitas coisas que nos acometem, normalmente tem muito a ver, inclusive, com os nossos processos, né? Nossos processos encarnatórios. Possa ser que essa minha crise de ansiedade, doenças que me acometem, problemas familiares, porque nós não viemos aqui para nada, nós não viemos aqui de passagem, nós não estamos aqui a passeio, nós viemos para melhorar as condições humanas. E digo mais para vocês: quando eu agradeço a vocês de estarem aqui, de vocês terem saído da casa de vocês, e vocês estarem se permitindo a essa busca desse processo, eu fico feliz com a espiritualidade da casa, com os nossos mentores, porque muitas pessoas, inclusive, que aos olhos de muito, hoje estão invisíveis, digo no sentido dos desencarnados, não tiveram a mesma oportunidade que nós. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, é muito mais difícil. Porque a nossa consciência do outro lado, as coisas elas pesam muito mais do que aqui. Então, se a gente puder se permitir de verdade melhorar
vamos fazer isso, porque vai um pouco mais complicado. Lógico que teremos também essa oportunidade de auxílio, porque Deus, Ele não desampara seus filhos, nem aqui e nem lá, mas lá é muito mais complicado. Então vamos tentar, se permitir nesse processo que nos foi dado, a essa oportunidade que foi dada a cada um de nós, desse melhoramento. Aí você pode me perguntar, é fácil ou não é fácil? É difícil a gente lidar com pessoas difíceis, principalmente dentro do seio familiar, que é onde estão os nossos maiores ajustes. Eu tenho uma irmã, eu sei de mim que é mais fácil estar do outro, que ela não fala comigo porque eu sou espírita e ela é de uma outra congregação, de uma outra religião. Para mim é extremamente doloroso de saber que esse dia eu não encontrei com ela se eu estava indo comprar pão e ela passou e buzinou. Aí eu fiz assim e falei, Deus te abençoe, minha irmã. E aí eu disse para ela, minha irmã, possa ser que a gente só vá ser encontrado do outro lado, dependendo de quanto tempo vai demorar. Possamos que é inevitável que iremos para locais diferentes. Pode ser que ela vá até um lugar melhor do que eu. Mas estamos jogando a oportunidade que foi nos dada de ajustes, de amorosidade. Então vamos nos permitir. E aí a gente tem esse evangelho. Tem esse evangelho que é o nosso roteiro, que Cristo nos deixou. Tanto que Cristo ele sempre afirmava para nós: o que eu faço, tu também podes. Porque quando Cristo ele esteve até nós, Ele não falou ou deixou nada que fosse impossível para nós. Pelo contrário, tudo que Ele fez, desde o que era considerado para nós na questão dos milagres, que são as leis naturais, nós também temos essa capacidade de fazer. Nós temos essa capacidade também de auxiliar também como Cristo fez. Tanto que Paulo ele também diz, ele deixa muito bem claro em relação a isso, que o amor é o único caminho. Que possamos primeiramente aprender a nos amar, que foi isso também que eu fiz como eu entendi que eu sozinha não me bastava e pedi ajuda. Eu entendi que eu precisava me amar, para que depois eu também desse para o outro o amor necessário daquilo que, naquele momento, aquele irmão, pai, mãe, ou qualquer pessoa que você tenha dificuldade. Mas para que você chegue a esse tipo de entendimento, no sentido de você dar o acolhimento necessário para o outro, é preciso o quê? É preciso nos curarmos primeiro. E quantos de nós não estamos com feridas? Porque não adianta chegar para você agora e falar assim, vá lá, fale com sua irmã, sua mãe, ou quem você tem a divergência. Se você não tiver bem consigo próprio, porque não vai ser verdadeiro. Você vai ter uma boa vontade, isso já é um grande passo, inclusive, né? Porque a boa vontade ela é o começo, inclusive, de uma mudança. Então, quando você se dispõe a ajudar ou dar esse acolhimento necessário, você vai ser auxiliado por uma espiritualidade amiga. E aí eu coloquei aqui mais um tópico falando sobre a meditação. E foram sós no barco para o lugar deserto. Teus olhos naturalmente estão cheios da angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Teus pensamentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas intensas. Quem nunca se sentiu à deriva? Como se estivesse num barquinho sem nenhum direcionamento. Quem nunca? Fundo do poço. Quantas
angústias, quantos sofrimentos nós temos. E aí, nós recolhemos muitas vezes ao isolamento, ao sofrimento. Mês passado, inclusive, foi um mês de conscientização, né, do suicídio. Quantas pessoas também acabam recorrendo a isso, a tirar a sua própria vida, porque se sentem abandonadas, se sentem sozinhas. E, infelizmente, não se permitiram dar a oportunidade de buscar, de colocar Jesus dentro desse barquinho. Porque Jesus, ele nos direciona. Ele consegue tirar de nós a essa dor persistente, a essa angústia. Porque nossa mente, ela tem sede de paz. Como a terra tem necessidade de ar. Porque nós nascemos para termos paz. Quem é feliz ficando angustiado, deprimido, ansioso? Ninguém. Tanto que a gente recorre, né, à ajuda. E aí, quando a gente medita, eu coloquei um outro ponto. Acalma-te. A Deus tudo é possível, já diz Jesus. Todas as tribulações, todas as angústias, todos os sofrimentos, seja do que for, Jesus, ele disse, basta que a gente se acalme, que traga para nós a serenidade, porque tudo é possível. E quando eu digo para vocês tudo, é tudo. Porque Deus não é um Deus da metade. Ele não faz nada pela metade. Deus, ele cura desde os processos mais simples, de uma simples, hoje, vamos dizer assim, na ansiedade, olha como Deus cura também uma doença. Quantas pessoas não são curadas de doenças que, humanamente se falando, foram dadas um diagnóstico que não haveria mais uma cura? Porque Deus é o Deus de tudo. Ele é o nosso Pai misericordioso, Ele é o nosso Criador. Mas para que essa cura seja aonde for e aonde precise, que seja restaurada, precisa de algo muito simples. Precisa que a gente internalize, que a gente acredite, que a gente confie. E essa confiança, ela vem através da fé. E aí vocês podem me falar, como eu já ouvi de inúmeras pessoas, inclusive dentro da minha família, eu não tenho fé, eu não sei orar. Como é que se ora? Já foi me dito mesmo, da minha família mesmo. Eu deito, levanto a mão, não sei o que é. Porque fé, ela é algo que precisa ser trabalhado. Lembra que eu disse no início que Deus não é algo inatingível? É tangível. Deus, nesse exato momento, Ele se faz presente conosco aqui. Porque Ele já disse, se onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Porque nós estamos aqui nos permitindo. Assim também é a fé. Mesmo que comece pequenininha, mesmo que muitas vezes a oração seja uma oração simples. Tanto que eu disse para essa
pessoa que disse que não sabia orar, ela disse assim: fale, obrigado a Deus pelo dia. Não precisa você ter aquelas delongas de achar que você só é uma pessoa fervorosa se você está ali orando. Não precisa disso. Simplesmente você, ao tentar dizer obrigado a Deus pelo dia, você já agradeceu primeiro pela oportunidade de estar vivo e de você ter encerrado a sua vida vivo. Não que não exista vida após a vida. Existe, lógico. Não que eu não posso nem usar assim, né? A questão, a pessoa viveu, mas de uma outra forma, sem o corpo físico. Então, que possamos começar, mesmo que devagarinho, a exercitar essa fé. Porque a fé é como se fosse tipo uma florzinha, bem pequenininha. Você vai ali, você vai adubá-la para que ela comece a germinar e depois a florescer. E isso, lógico, que requer tempo. Por quê? Dependendo do tempo que nós levamos para esse encontro verdadeiro com Cristo, também se requer tempo para mudanças. Porque a gente precisa ser sincero conosco. Não precisa usar máscaras para Deus ou para Cristo. Não precisa dizer, eu sou bonzinho. Para quê? E que benefício você vai ter para Deus de se fingir bom? Não tem. Mesmo que muitas vezes durante o decorrer